Olá, graça e paz, tudo bem? Seja bem-vindo à nossa segunda série de Estudando a Bíblia e nós temos um caminho muito maravilhoso a percorrer nesse grande empreendimento Estudando a Bíblia. Estaremos aqui falando sobre temas escatológicos. Muitas pessoas têm curiosidade a respeito desse assunto e nós estaremos aqui nessa segunda série, nos ocupando para poder apresentar o melhor que pudermos fazer para ajudar você. Não é? Encerramos ainda há poucos dias a primeira série de Estudando a Bíblia, estamos entrando nessa segunda fase de Estudando a Bíblia. Eu desejo a você uma boa recepção e que você possa continuar tirando um bom proveito de Estudando a Bíblia. Eu tenho certeza que os nossos objetivos, nossos propósitos são comuns, de estarmos fazendo melhor para o reino de Deus. Aqui, no Estudando a Bíblia, nós temos estado aqui em nome do Instituto de Ensino Teológico e Treinamento Ministerial Ágape. É um trabalho que nós estamos embrionando, né? Estamos aí consolidando para que nós possamos, tão em breve, termos a ampliação deste grande projeto. Aí estão os nossos contatos, nossos e-mails. Nós continuamos a fazer transmissão pelo Facebook, que é essa plataforma que tem nos ajudado bastante, e também você pode encontrar esses vídeos ali no YouTube, onde o material, o nosso acervo está todo ali, inclusive todos os vídeos da primeira série, quando nós falamos sobre o estudo do Novo Testamento, mostrando as estruturas, os livros, e da mesma forma, né, não poderia ser diferente, nessa segunda série também será deixado lá para que você possa consultar todo o material, todo o nosso acervo de estudos aqui do Estudando a Bíblia. Seja bem-vindo mesmo, aproveite, anote aí os nossos contatos, visite lá o nosso canal de YouTube, aproveite e se inscreva no nosso canal de YouTube. Nós temos imensa satisfação, imenso prazer em poder estar lhe servindo bem. Qualquer dúvida, pode fazer contato conosco, teremos imenso prazer, imensa satisfação em estar lhe atendendo na medida do possível. Hoje, inicialmente, nesse primeiro vídeo, nessa primeira live, nós estaremos tratando sobre esses temas. O que é escatologia, propriamente dito, e vamos falar o que é escatologia bíblica. Também estaremos falando sobre as diferentes correntes escatológicas. Seja bem-vindo, vamos aos nossos assuntos. É muito importante estudar a Bíblia. Não é? Nós estudamos a Bíblia, aprendemos da Bíblia e vivemos daquilo que a palavra do Senhor ela nos proporciona como ensino. A Bíblia diz que é importante o obreiro conhecer a palavra de Deus. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele aconselhou a Timóteo para que Timóteo procurasse ser um obreiro que não viesse ser envergonhado pelo tropeço ou pelos tropeços na sua vida, nas suas atividades ministeriais. O nosso propósito é justamente esse, fazer com que nós possamos estar nos aperfeiçoando, para que possamos estar vivendo esses momentos com integridade, no conhecimento da palavra, vivendo conforme a palavra ela nos propõe tão grande conteúdo, um conteúdo infindo, né? E um conteúdo que se renova. Na verdade, o livro de Apocalipse, que é o livro escatológico, o livro profético, nós já estudamos aqui na primeira série sobre ele,
a revelação de João quando estava ali na ilha de Patmos. E muitas pessoas têm curiosidade para poder desvendar, entender. É até necessário que nós tenhamos muita cautela, muita precaução, para que nós não venhamos a absorver todo o ensinamento a respeito daquilo que o livro de Apocalipse, o livro da Revelação, ele nos traz. Escatologia é justamente a questão ou a área científica do estudo bíblico que pode nos ajudar a tratar dessa etapa sistemática da teologia que estuda as profecias bíblicas sobre o futuro. É por isso que a escatologia é melhor definida como sendo a doutrina das últimas coisas. Muitas pessoas, como eu disse ainda há pouco, procuram explorar o livro de Apocalipse, entre outros, também como o livro de Daniel e outros, e fazer colocações que são colocações imprecisas. Nós devemos ter muito cuidado para não absorvermos, assim como já orientado, qualquer que seja a interpretação, a hermenêutica ou a exegese desses pronunciamentos bíblicos, principalmente no que diz respeito à escatologia. Com certeza, a escatologia bíblica é a área da teologia que desperta mais curiosidade entre os cristãos e que possui a maior variedade de interpretações. Se nós nos colocássemos diante da seguinte indagação, o que é escatologia e qual o seu significado, nós vamos ver que a escatologia é o clímax da revelação divina. Ela fala sobre a principal razão da criação do mundo material e o cumprimento dos propósitos eternos de Deus para a humanidade. A escatologia estuda as profecias que já se cumpriram, como as que ainda também haverão de se cumprir. Portanto, tudo que era profeticamente futuro, na época em que foi escrito, é abordado na escatologia bíblica. O termo escatologia, para que nós possamos nos situar bem, e devemos anotar isso, começou a ser utilizado no século XIX e vem da junção de duas palavras gregas, eschatos, S-C-H-A-T-O-S, que significa último, e logos, a palavra ou dissertação. Assim, escatologia significa doutrina ou estudo sobre as últimas coisas. A outra indagação da qual nós poderíamos e devemos nos colocar diante dela e procurarmos as respostas, ou a resposta correta é: o que é escatologia inaugurada? O que é escatologia futura? Vamos falar sobre isso em pouco tempo, de uma forma bem objetiva, para que nós possamos também, nessa introdução a esses temas escatológicos, procurarmos a ter o melhor entendimento possível. Se tratando de escatologia inaugurada ou escatologia futura, a escatologia bíblica, ela estuda 3 tempos de profecias que já se cumpriram. Profecias que estão se cumprindo e profecias que ainda se cumprirão. Por causa disto, existe uma classificação que na teologia geralmente é chamada de escatologia inaugurada e escatologia futura. Na escatologia inaugurada é abordada a fase atual do reino de Deus e as bênçãos presentes desfrutadas pelos crentes, bem como as várias profecias presentes no Antigo Testamento que se cumpriram na pessoa de Cristo em sua primeira vinda.
A escatologia futura, como o próprio nome já diz, aborda os eventos futuros. A escatologia geral e a escatologia individual também pode ser encontrada como divisões, porque a escatologia também pode ser dividida em dois segmentos, e são esses os segmentos: a escatologia geral e a escatologia individual. A escatologia geral trata acerca do futuro do mundo. Já a escatologia individual trata do futuro individual do homem. Na escatologia geral, temas relacionados ao fim da presente dispensação são discutidos. Por exemplo, a segunda vinda de Cristo é um tema, ou um dos temas que nós vamos abordar aqui muito. A ressurreição geral é um outro tema importante. O juízo final, etc. Já na escatologia individual, é o fim da vida do homem que é discutido, como a morte física, a imortalidade e o estado intermediário dos mortos. Podemos citar dois textos bíblicos como exemplos de escatologia geral e escatologia individual. São eles, lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 1 ao 11, e também no Salmo 90. Em 1 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo trata da escatologia geral, enquanto no Salmo 90, Moisés fala a respeito da escatologia individual, para que você possa ter aí uma firmação dentro desse conceito, sabendo o que é escatologia geral e escatologia individual. Como nós vimos, são divisões em dois segmentos em que a escatologia é dividida. Quais são os princípios, que nós precisamos buscar? Ou seja, quais são os assuntos estudados na escatologia? Quais são esses princípios que a escatologia trata? De forma geral, um estudo escatológico completo e detalhado procura estudar, primeiramente, as profecias em relação a Jesus Cristo. São consideradas as profecias messiânicas sobre a primeira vinda de Cristo, que é o assunto mais importante do Antigo Testamento. Também é abordado cada uma das promessas da sua segunda vinda, especialmente no Novo Testamento. Um outro tema são as profecias em relação a Israel. Como povo da aliança, a nação de Israel foi alvo de muitas profecias. Então, a escatologia bíblica também estuda tais profecias, iniciando desde as primeiras promessas feitas a Abraão no livro de Gênesis. Interessante, né? E nós vamos ver aqui alguns temas muito relacionados a Israel. Nos interessa muito como igreja. Um outro tema em que a escatologia se preocupa em estudar é em relação aos gentios. Existem muitas profecias na Bíblia sobre os gentios. É interessante você se lembrar que os gentios, ditos ou citados nas Escrituras Sagradas, eram considerados aqueles que não faziam parte da comunidade de Israel. Olhando de uma forma teórica e prática, nós, brasileiros, seríamos considerados gentios por não pertencermos à geografia israelense, olhando pelo lado material. Paulo, inclusive, foi denominado e conhecido como o apóstolo dos gentios. Voltando a essa questão, profecias em relação aos gentios, nós podemos citar um exemplo claro de uma delas, que é a profecia que ocorreu ainda na família de Noé. Está lá em Gênesis, no capítulo 9, no versículo 27. Um outro tema importante também que precisamos saber, que é uma
incumbência da escatologia, digo, são as profecias em relação à igreja. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, muitas profecias sobre a igreja podem ser encontradas. Essas profecias deixam claro que Deus escolheu para si um corpo de santos formado por judeus e gentios. Daí a importância de nós sabermos sobre essas profecias em relação à igreja. Um outro tema também de que trata esse assunto é o estado intermediário. Uma abordagem sobre o estado intermediário dos homens, tanto dos salvos quanto dos ímpios, após a morte, enquanto aguardam a ressurreição. Não é um campo interessante e que muitas pessoas têm muita curiosidade por saber o que acontece, né, após a morte? E o que acontece enquanto aguardam a ressurreição profetizada nesse mesmo livro de Apocalipse? E um outro tema é o reino milenial, quando a palavra do Senhor diz de um reinado milenial de Cristo. Essa é a área, e é exatamente essa a que mais gera discussões, devido às suas diferentes escolas de interpretação, que será o nosso desafio para fazermos abordagem aqui, apresentarmos inclusive a nossa posição. Basicamente, esse assunto é discutido o reino milenar de Cristo, o milênio mencionado no livro de Apocalipse, no capítulo 20. Também um outro tema da qual a escatologia ela se preocupa é o juízo final. Um estudo sobre o julgamento de todos os homens. O evento do juízo final terá algumas diferenças, principalmente cronológicas, dependendo da corrente de interpretação escatológica adotada. É uma discussão importante e nós estaremos aqui com cuidado, tratando também desse assunto. Um outro tema, uma outra preocupação da teologia bíblica escatológica ou da teologia escatológica no campo bíblico é o estado eterno. Um aprofundamento sobre os relatos do Apocalipse no capítulo 21 e outros textos bíblicos. Neste ponto são estudadas as profecias sobre a vida dos justos no novo céu e também na nova terra, bem como a vida dos ímpios no tormento eterno e no inferno. As diferentes correntes escatológicas. Vou repetir, as diferentes correntes escatológicas. Existem basicamente 4 correntes de interpretação escatológica, e nós vamos ver a seguir. Por exemplo, o pré-milenismo histórico. O pré-milenismo histórico defende a segunda vinda de Cristo como sendo pós-tribulacional e uma interpretação literal do livro de Apocalipse, do capítulo 20. A outra corrente, a segunda corrente escatológica, são os pré-milenistas, ou que defendem o pré-milenismo, dispensacionalistas, ou dispensacionalista. Também interpreta de forma literal o capítulo 20 de Apocalipse e defende a segunda vinda de Cristo, dividida em 2 etapas. São elas: a primeira, pré-tribulacional, para a igreja, e a segunda, a pós-tribulacional, para estabelecer o milênio. A terceira e penúltima corrente escatológica são aqueles que são chamados de amilenistas, ou o amilenismo. Estes defendem a segunda vinda de Cristo como sendo pós-tribulacional e uma interpretação não literal de Apocalipse no capítulo 20. No amilenismo, o milênio não é visto como um período literal de 1000 anos, e sim espiritual, que já começou na primeira vinda de Cristo. E por último, nós temos esta última corrente
escatológica, que são os pós-milenistas ou pós-milenismo. Estes defendem a segunda vinda de Cristo como sendo pós-tribulacional e também uma interpretação não literal de Apocalipse, no capítulo 20, porém, diferentemente do amilenismo, que define o início do milênio na segunda vinda de Cristo, o pós-milenismo acredita no milênio como sendo um período de grande paz e prosperidade no mundo ocasionado pela pregação do Evangelho. Entenda melhor quais são as diferentes correntes escatológicas e conheça também as diferenças entre amilenismo, pré-milenismo histórico, pós-milenismo e pré-milenismo dispensacionalista. Nós estaremos tratando ainda, na sequência de nossos estudos, em nossos encontros aqui, em Estudando a Bíblia, dessas correntes em particular. Mas nós vamos ver alguns pontos que são mais discutidos nas diferenças ou nas diferentes interpretações escatológicas. Por exemplo, a segunda vinda de Cristo, tratando-se do arrebatamento. O evento em que Cristo retornará à Terra, para o pré-milenismo dispensacionalista, esse evento será dividido em duas etapas, iniciando com um arrebatamento da secreta igreja, ou do secreto da igreja, e a palavra arrebatamento não existe originalmente na Bíblia Sagrada, nós sabemos disso, mas foi traduzida de um termo grego em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 17, para se referir ao encontro repentino da igreja com Cristo nos ares. Um segundo ponto, que são dos mais discutidos nas diferentes interpretações escatológicas, é a respeito da tribulação ou grande tribulação. Um período de tribulação final e intensa que afligirá o mundo para quem defende um arrebatamento pré-tribulacionista. A igreja não passará por esse período. Quem pensa assim também afirma que a grande tribulação durará 7 anos. Essa conclusão é tomada a partir de uma combinação da profecia das 70 semanas de Daniel e um esquema específico de leitura literal do livro do Apocalipse. Já quem defende o arrebatamento pós-tribulacionista acredita que a igreja passará pela grande tribulação e, no final, será salva pela volta ou pelo retorno de Cristo. Um outro segundo tema, assunto que é bem discutido entre as correntes escatológicas, é a respeito do anticristo. Este ponto estuda as profecias sobre o aparecimento de uma pessoa e ou um sistema em algumas linhas de interpretação que exercerá, um governo unificado no mundo e agirá em grande oposição a Deus. Saiba mais sobre essa questão do anticristo. Estude alguns livros, algumas correntes, porque também será um assunto que nós estaremos tratando aqui com maiores detalhes. E por último tema, entre outros já apresentados, um dos assuntos tremendamente discutido entre as correntes diferentes, da escatologia bíblica é a respeito do milênio. Período descrito lá no livro de Apocalipse, no capítulo 20, que fala sobre o reinado dos santos com Cristo. Nesse tempo, Satanás está amarrado e será solto apenas no final desse período chamado milênio. Como já foi dito, alguns interpretam o milênio como um período literal após a volta de Cristo. Já outros interpretam como um período simbólico antes da volta de Cristo.
Para uma melhor compreensão sobre o que é escatologia bíblica, também é importante saber as noções básicas de como estudar o livro de Apocalipse e quais são diferentes métodos de interpretação deste importante livro profético, ou seja, Apocalipse. Se você quiser se aprofundar mais ainda no estudo escatológico bíblico e na interpretação do livro de Apocalipse, nós vamos lhe apresentar um material completo que irá lhe ajudar durante esse período em que nós estaremos aqui vivenciando esta importante série, a segunda série de Estudando a Bíblia. Nós vamos ver a seguir um segundo tema, onde nós estaremos tratando das diferentes correntes escatológicas, com alguns acréscimos importantes e que nós veremos logo a seguir. Aguarde um pouquinho, voltamos já já. Olá, estamos aqui de volta agora para falarmos sobre essas diferentes correntes escatológicas. Nós já dissemos uma série de informações importantes entre as diferentes correntes escatológicas. Basicamente, o principal assunto discutido é o milênio, que nós apresentamos agora os temas discutidos, além, é claro, do modo como se interpreta o livro de Apocalipse como um todo. Embora se dividam em 4 visões escatológicas diferentes, dentro de cada uma das 4 visões, ainda existem diferentes interpretações de pontos específicos por ser seus aspectos, bem observados por essas correntes, e nós vamos ver agora um resumo dessas 4 principais escolas escatológicas. Nós já falamos sobre elas, mas vamos ver acrescentando alguma coisa. Por exemplo, iniciando sobre o pré-milenismo histórico, que defende a segunda vinda de Cristo, quando eles mencionam a respeito desse evento que acontecerá, segundo a posição dos pré-milenistas, um evento único após o período da tribulação ou grande tribulação. Ou seja, o pré-milenismo histórico, a igreja estará na terra durante esse período de tribulação intensa. E ao final desse período, então ocorrerá a vinda de Jesus. Na segunda vinda de Cristo, os justos ressuscitarão e os salvos que estiverem vivos terão seus corpos transformados. Na ocasião, o anticristo será julgado, Satanás será preso e Cristo reinará durante 1000 anos literais na terra, cujo período será de grande bênção, paz e prosperidade. Ao final dos 1000 anos, Satanás será solto por um curto período de tempo e tentará fazer uma guerra contra Deus. Porém, será derrotado definitivamente e lançado para condenação eterna no lago de fogo. É também nesse momento que os ímpios serão ressuscitados para serem julgados e condenados juntamente com Satanás e seus anjos. Após esse acontecimento, começará o estado eterno. O pré-milenismo histórico vem sendo ensinado provavelmente desde o século I depois de Cristo. Porém, as primeiras evidências desse ensino datam do século II, com Justino Mártir e também com Irineu, grandes nomes, inclusive, da igreja que adotaram o pré-milenismo histórico, como James Montgomery, Charles Spurgeon, George E. Leyde e M. J. Erickson, dentre outros que nós poderíamos estudar e relacionar. Vamos falar agora
do pré-milenismo dispensacionalista, o pré-milenismo dispensacionalista é bem diferente do pré-milenismo histórico. É importante a gente mencionar essa questão, porque o pré-milenismo, dentro da teoria dispensacionalista, ela se difere bastante daqueles que defendem um pré-milenismo dispensacionalista. Embora tenha uma visão pré-milenista ou pré-milenial da segunda vinda de Cristo, o dispensacionalismo divide esse evento em duas fases distintas. Primeiramente, ocorrerá o arrebatamento secreto da igreja. E juntamente com o surgimento do anticristo, será dado início aos famosos 7 anos da grande tribulação na terra, que como base dessa cronologia é utilizada uma interpretação das 70 semanas encontradas lá no livro de Daniel, e no caso, esse período seria a 70ª semana ou 70ª semana, combinado com a esquerda, ou seja, combinado com um esquema de leitura do livro de Apocalipse, sobretudo lá no capítulo 13. No arrebatamento da igreja ocorrerá apenas a ressurreição dos justos, segundo esta corrente. E no período de 7 anos de tribulação, a igreja estará com Cristo no céu. Os pré-milenistas dispensacionalistas, eles defendem que após os 7 anos de tribulação, conforme nós referenciamos do livro de Daniel, haverá então a batalha do Armagedon e Cristo retornará para destruir o anticristo e os inimigos de Israel. As nações serão julgadas e as que tiverem apoiado Israel participarão do milênio, que será também um reino literal de 1000 anos de Cristo na terra, como defende a visão anterior aqui por nós apresentada. Haverá a ressurreição dos judeus após os 7 anos de tribulação. Os que se voltaram contra Israel, dizem os pré-milenistas dispensacionalistas, serão destruídos e aguardarão o último julgamento para a condenação eterna. No reino milenar, o templo será sido reconstruído e Cristo se assentará no trono de Davi, para que se cumpra todas as profecias pendentes a Israel. Nesse sistema, existe a completa distinção entre Israel e a igreja. No final do milênio, Satanás será solto por um período de tempo e esganará as pessoas e fará uma rebelião contra Cristo e também contra a Nova Jerusalém. Porém, Satanás será derrotado e lançado no lago de fogo. Haverá também a ressurreição dos ímpios para o grande julgamento, os quais serão lançados no lago de fogo e enxofre. O dispensacionalismo, ou pré-milenismo dispensacionalista, é com certeza a corrente escatológica mais complexa e surgiu recentemente, em meados do século XIX. E os principais nomes do dispensacionalismo são John Darby Scofield, que se popularizou nas notas de rodapé da Bíblia de Estudo, L. Schaeffer, Pentecoste, J.F. Walworth e o J. MacTur e a Lag Lindsen, entre outros. É importante ressaltar também que existe o dispensacionalismo progressivo, o qual difere bastante do dispensacionalismo clássico. Nesse sistema, a igreja não representa uma interrupção no plano de Deus para Israel, como no modelo clássico, e sim uma parte integral desse plano, ou seja, é uma progressão desse plano. O dispensacionalismo progressivo, em sua maioria, defende a vinda de Cristo em um evento único e pós-tribulacional.
Olhando para o pós-milenismo, agora, nós temos a visão dos pós-milenistas que acreditam que a segunda vinda de Cristo ocorrerá após o milênio. Dentro do próprio pós-milenismo, existem diferentes opiniões sobre esse período milenar. Alguns acreditam que trata dos últimos 1000 anos da volta de Cristo, antes, da volta de Cristo. Enquanto outros defendem que o milênio é o período que compreende desde a primeira até a segunda vinda de Cristo. O pós-milenismo afirma que, nesse período, ocorrerá uma completa evangelização do mundo e que a maioria das pessoas serão convertidas. O que ocasionará nesse período, certamente, será um grande desenvolvimento global, segundo a visão dos pós-milenistas, em todos os aspectos, seja no aspecto social, seja no aspecto econômico, político ou cultural. Eu quero fazer aqui um outro parênteses para o tempo que nós estamos vivendo, para que aqueles que defendem a visão do pós-milenismo ou aqueles que têm alguma simpatia em relação a essa visão do pós-milenismo, que se voltam inteiramente para o momento em que nós estamos vivendo em todo o território mundial, em toda a geografia mundial. Fechando parênteses. Entre o imenso número de convertidos estarão também, segundo a visão dos pós-milenistas, muitos judeus que reconhecerão Jesus como o Messias no final desse período, quando Cristo, na verdade, voltará e acontecerá a ressurreição tanto dos justos quanto dos ímpios. O julgamento final e o estado eterno será estabelecido. Grandes teólogos e pregadores na história da igreja ensinaram o pós-milenismos. Entre eles nós encontramos o próprio João Calvino, provavelmente pela sua apresentação e a visão teológica apresentada naquilo que ele deixou como escrita, John Knox, um grande reformador, John Owen, Jonathan Edwards, Charles Hodgson e outros que são elementos e figuras tão importantes na época da reforma da igreja, vindo lá de Martinho Lutero, trazendo uma teologia afirmativa em relação a uma visão pós-milenistas. O amilenismo. Embora o termo amilenismo literalmente signifique sem milênio ou não milênio, o amilenismo, de forma alguma, nega o milênio. O amilenismo estende uma compreensão, um entendimento, uma visão do capítulo 20 de Apocalipse, que descreve, inclusive, o milênio, e se refere ao período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Ou seja, os 1000 anos para os amilenistas são simbólicos e não estão relacionados a um período de paz e prosperidade na terra, mas ao caráter espiritual do reino de Cristo. Alguns defendem que o reino de Cristo, ou o reinado de Cristo, acontecerá, sobretudo, com os salvos, que já morreram e estão no céu reinando com Cristo até a segunda vinda. Enquanto outros acreditam que também existe uma conexão com a igreja, ou seja, e a pregação do evangelho na terra. Porém, essa evangelização não será acompanhada de paz e prosperidade, mas sim de sofrimento terreno, o qual a Igreja de Cristo sempre enfrentou ao longo da sua existência histórica. No amilenismo, o fato de Satanás estar amarrado não significa que ele está totalmente sem ação. Pelo contrário, ele está agindo no presente momento, porém está limitado e incapacitado de barrar o avanço da pregação do evangelho na terra.
Os amilenistas também defendem um período final de tribulação sem precedentes em que Satanás será solto, ou seja, Deus permitirá que ele engane novamente as nações. E é nesse período que a igreja passará por seu momento mais difícil aqui na terra. Então Cristo voltará com poder e glória, havendo ressurreição geral, santos e ímpios, e o juízo final e o estado eterno, como novo céu e nova terra. O amilenismo, mesmo que com algumas diferenças, foi defendido por notáveis líderes e teólogos como Agostinho, Martinho Lutero, Abraham Kuyper, Hermann Bavinck e outros, como William Edwin e outros tão grandes nomes aí, eles, defendendo o amilenismo, fazem esta afirmação das quais nós precisamos fazer as devidas observações. Que Deus abençoe você. Foi tão bom e passou tão rápido esse tempo de podermos estar aqui fazendo esses comentários, iniciando esta segunda série do Estudando a Bíblia. Eu desejo que você tire um bom proveito. Não fique preocupado, porque o conteúdo para essa segunda série, ela certamente nos surpreenderá muito pelos temas tão importantes aqui observados, cuja teologia escatológica ela se preocupa, em defender, em discutir, e nós com certeza seremos, com muita evidência, nós seremos muito enriquecidos com o conteúdo desta importante matéria. Aproveite então. Eu vou deixar para vocês, mais uma vez, os nossos contatos. Aí estão os nossos e-mails, aí está também as plataformas que nós usamos, do Facebook e do YouTube, onde você poderá encontrar todo o acervo de Estudando a Bíblia. E eu desejo a você que você seja muito bem sucedido em acompanhar essa série para estudar conosco sobre esses temas escatológicos. Um beijo no coração, até o próximo encontro, numa segunda live ou num segundo vídeo de Estudando a Bíblia. Shalom Adonai, que Deus abençoe abundantemente. Até a próxima oportunidade, se o Senhor assim nos permitir.